Nos dias antigos, em tempos de grande tumulto e conflitos incessantes, existia um pequeno reino de guerreiros, abençoado por sua coragem, disciplina e fé inabalável. Este reino era Esparta, governado por um rei de alma justa e espírito destemido, Leônidas. O povo de Esparta era conhecido não apenas pela sua habilidade em combate, mas também pela sua devoção a uma causa maior que a própria vida. Eles acreditavam que suas ações na terra eram reflexos de uma vontade divina e que cada batalha era um teste de sua fé. O poderoso Império da Pérsia, liderado por Xerxes, um rei que se autoproclamava divino, havia decidido conquistar todas as terras conhecidas, expandindo seu domínio e exigindo tributos e submissão de todos os povos. Xerxes enviou mensageiros a Esparta, exigindo rendição e lealdade. Mas Leônidas, com o coração cheio de fé no Deus Altíssimo, respondeu com firmeza e bravura, recusando-se a dobrar o joelho perante um homem que se achava um Deus. Para Leônidas, havia apenas um Deus verdadeiro, e era a ele que ele servia. Inspirado por sua fé e pelo amor ao seu povo, Leônidas reuniu 300 dos mais bravos e devotos guerreiros de Esparta. Esses homens não eram apenas soldados, eram irmãos de armas, unidos por uma crença profunda em uma causa justa e divina. Cada um deles, ao ser selecionado, fez um juramento sagrado de proteger sua terra e seus entes queridos, mesmo que isso significasse sacrificar suas próprias vidas. Era uma honra lutar ao lado de Leônidas, e uma bênção ser escolhido para tal missão. Guiados pela mão de Deus, Leônidas e seus 300 guerreiros marcharam até o estreito desfiladeiro das Termópilas, um local estratégico onde poderiam enfrentar o vasto exército persa com uma chance de vitória. Ali, cercados por montanhas imponentes, eles ergueram um bastião de fé e coragem, prontos para resistir à tempestade de violência que se aproximava. Leônidas sabia que a posição deles nas Termópilas era crucial. Um ponto onde poucos poderiam enfrentar muitos. Um lugar onde sua fé e táticas poderiam equilibrar a balança contra o inimigo esmagador. Enquanto os espartanos se preparavam, eles oraram e pediram a bênção divina. Sabiam que a batalha que se aproximava não seria apenas um confronto físico, mas também um teste espiritual. Cada um dos 300 buscou força em sua fé, acreditando que estavam cumprindo o desígnio de Deus. Eles sabiam que suas vidas mortais eram efêmeras, mas suas ações, suas lutas e seus sacrifícios teriam um eco eterno nos planos divinos. No primeiro dia de batalha, o exército persa, numerando centenas de milhares, avançou contra os 300. Mas os espartanos, com uma estratégia brilhante e coragem indomável, repeliram os invasores. Os guerreiros de Esparta lutaram com uma fúria divina, suas espadas e lanças como extensões da justiça celestial. Cada golpe que desferiam era uma oração em ação, uma prova de sua fé e devoção. O sangue derramado era uma oferenda ao Deus que eles serviam, e cada vida tomada era uma vitória sagrada. Xerxes, observando do alto seu trono, ficou perplexo com a resistência dos 300. Ele não podia entender como tão poucos homens poderiam causar tanto estrago em seu vasto exército. Xerxes, em sua arrogância, ofereceu riquezas e glória a Leônidas em troca de sua rendição. Mas Leônidas, com o olhar fixo nos céus, declarou que a verdadeira glória estava em servir a Deus e a seu povo, não em ceder à tentação. Ele sabia que a riqueza terrena era passageira, mas a honra e a fé eram eternas. No segundo dia, os persas atacaram novamente, com ainda mais ferocidade.
Mas os 300, reforçados por alguns aliados gregos, mantiveram suas posições. Eles lutaram como se cada batalha fosse sua última, com a certeza de que Deus estava ao seu lado. O campo de batalha se tornou um altar, onde os espartanos ofereceram suas vidas em sacrifício. Cada ferida que sofriam era uma marca de honra. Cada soldado caído era um mártir pela causa da liberdade e da fé. O terceiro dia trouxe consigo uma tragédia anunciada. Um traidor entre os gregos mostrou aos persas um caminho secreto através das montanhas, permitindo que o exército de Xerxes cercasse os espartanos. Leônidas, ao perceber a traição, sabia que o fim estava próximo. Ele reuniu seus homens e falou-lhes com uma voz cheia de convicção e esperança. Disse-lhes que sua luta não seria em vão, que seu sacrifício inspiraria todo o mundo grego a resistir ao jugo persa. Os espartanos, com seus corações inflamados pela fé e pela devoção a seu rei, prepararam-se para a batalha final. Eles sabiam que estavam enfrentando uma morte certa, mas não recuaram. Leônidas orou ao Altíssimo, pedindo forças para seus homens e paz para suas almas. Com renovada determinação, os 300 enfrentaram seus inimigos pela última vez, cada um caindo em combate, com a fé inabalável de que seu sacrifício não seria em vão. A batalha nas Termópilas tornou-se um testemunho eterno de fé e coragem. Leônidas e seus guerreiros lutaram até o último homem, suas ações ecoando através dos tempos como um exemplo de sacrifício e devoção. Embora todos os 300 tenham caído, sua resistência heróica inspirou toda a Grécia a se unir contra a tirania persa. Os gregos, fortalecidos pela lembrança dos 300, reuniram suas forças e, com a ajuda divina, expulsaram os invasores e protegeram sua terra sagrada. A história de Leônidas e seus 300 tornou-se uma lenda, um exemplo de como a fé e a glória podem transcender a morte e viver para sempre nos corações dos fiéis. As mães e os pais de Esparta contavam a história a seus filhos, ensinando-lhes sobre a coragem, a honra e a fé. Os sacerdotes recitavam os feitos dos 300 em seus sermões, lembrando a todos que a verdadeira glória vem da devoção a Deus e ao seu povo. Com o passar dos séculos, a crônica dos 300 continuou a ser contada, uma saga de fé e glória que iluminava o caminho daqueles que buscavam a verdadeira coragem em tempos de provação. Os nomes de Leônidas e seus guerreiros foram gravados nos corações e nas mentes de todos os que ouviram sua história, tornando-se símbolos de resistência e inspiração para gerações futuras. Cada nova geração de espartanos crescia com a determinação de viver à altura do legado deixado por esses heróis sagrados. A história dos 300 também encontrou seu caminho em outros reinos e culturas. Poetas e bardos de terras distantes cantavam suas façanhas e seus feitos eram celebrados em canções e poemas. As lições de fé e sacrifício dos 300 se espalharam, inspirando reis e guerreiros a lutar por causas justas e a manter sua fé, mesmo diante de adversidades insuperáveis. Os 300 tornaram-se mais do que simples guerreiros, tornaram-se lendas, imortais na memória dos homens. Até mesmo os inimigos dos espartanos, aqueles que um dia haviam marchado contra eles, aprenderam a respeitar e admirar a coragem e a devoção demonstradas nas Termópilas. Xerxes, em sua vasta campanha de conquistas, nunca mais encontrou resistência tão feroz e determinada. O próprio imperador persa, em seus momentos de reflexão, deve ter ponderado sobre a verdadeira natureza da divindade e da glória, questionando a própria noção de poder que ele havia perseguido. E assim, a crônica dos 300
não foi apenas uma história de uma batalha. Foi um farol de luz espiritual que guiou muitas almas através das trevas da dúvida e do desespero. Era um lembrete constante de que mesmo quando o caminho é difícil e o inimigo parece invencível, a fé e a coragem podem transformar a derrota em vitória, a morte em vida eterna. Os espartanos, em sua última resistência, haviam provado que a verdadeira força não vem do número de guerreiros, mas da força do espírito e da devoção ao divino. Nas igrejas e nos templos, os sacerdotes continuaram a contar a história dos 300, usando-a como um exemplo de como os homens devem viver e lutar por aquilo em que acreditam. A crônica tornou-se uma parte integral das Escrituras Sagradas, um capítulo que falava ao coração de todos os que buscavam a verdade e a justiça. Leônidas e seus guerreiros foram canonizados como santos guerreiros, seus nomes recitados em preces e celebrações. Assim, através dos tempos, a memória dos 300 permaneceu viva, em cada coração fiel, em cada alma corajosa.